E aí galera, tudo ó, crazy com vocês? Gente, hoje a gente vai fazer aqui a resenha do livro A Vida Secreta das Árvores, do Peter Wohlleben. Eu acho que é assim, que é alemão, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas é isso. Mas A Vida Secreta das Árvores, eu não sei se cai tão bem fazer essa resenha aqui, né, fechada aqui. Vamos falar desse livro em um ambiente mais de árvores? Eu convido vocês aí a embarcar na nossa primeira resenha fora desse ambiente, num ambiente totalmente aberto, entre as árvores. Vamos comigo? Pessoal, antes de mais nada, como vocês estão vendo, eu estou num ambiente totalmente natural agora. E eu quero pedir desculpa a vocês, porque a gente vai ter variações na luz o tempo inteiro, já que é luz natural. Vai ter ruído de vento e de árvore aqui batendo. Vou até pedir licença para mostrar a vocês aqui o entorno de onde eu estou, um ambiente lindo, incrível. Mas acaba tendo essas pequenas, esses pequenos imprevistos que são comuns quando a gente está em um ambiente natural. Mas olha só que show esse lugar, gente. Vou dar um 360 aqui para vocês verem do que eu estou falando. Olha que lugar incrível. Me diz aí, tem lugar melhor para fazer a resenha desse livro do que um lugar como esse? Olha aí minhas tranqueiras ali. E é isso. Tô até com marquinha aqui ontem, deu batida aí numa árvore também. Acho que elas estão meio revoltadas comigo ultimamente. Mas vamos lá então para o livro. Galera, o livro A Vida Secreta das Árvores, e o meu tomou um combo aqui, ó. Eu acabei derrubando ele aqui enquanto eu preparava o tripé e ele ficou cheio de marquinhas, deu um dor no coração. Esse livro, ele foi escrito pelo engenheiro florestal, como eu já falei o nome dele, Peter Wohlleben. Se não façam a pronúncia, desculpa, é que é alemão e, eu não sou fluente em alemão de jeito nenhum, não sei nada. Então, esse livro foi escrito por ele, o Peter Wohlleben, e ele trabalhava como engenheiro florestal, mais de 20 anos de experiência como engenheiro florestal, e resolveu escrever um livro dando a visão, a forma que ele via as árvores, os vegetais. O livro é até bem... Eu vou citar muitos pontos negativos desse livro, para falar a verdade. Vou citar alguns pontos positivos, mas vou citar bem mais pontos negativos. Porque ele é um livro, eu diria, de uma forma bem fofinho. Ele não é um livro exatamente científico, apesar de se encaixar no gênero de divulgação científica. E isso é um problema, como eu vou falar ao longo da resenha, porque o livro se encaixa como divulgação científica, mas, ao meu ver, ele não faz exatamente o que a divulgação científica deveria fazer. Eu leio bastante divulgação científica, vocês vão ver, essa vai ser a primeira resenha, já vai ser um meio negativo, né? Mas vocês vão ver ao longo aí das resenhas do canal, daqui pra frente, que vai ter bastante livro de divulgação científica. É o meu gênero favorito, mas esse aqui não é um bom exemplo de um bom livro de divulgação científica. Tem coisas boas, coisas ruins, a gente vai ponderar aí ao longo dessa resenha. A edição que eu tenho em mãos, ela é bem bonita, a capa, eu achei uma arte bem bacana dessa capa. Ela é uma edição bem diagramada, né? Os capítulos, ele está dividido aí em 36 capítulos, e os capítulos são bem curtos. Para mim, eu acho que isso facilita bastante a leitura. Capítulos curtos, você lê em um instante ali, lê cada capítulo, espaçamento, enfim. Tá uma edição bem legalzinha, é uma edição bem bacana. Fora isso, eu vou começar a citar para vocês aqui alguns pontos positivos e negativos acerca desse livro. Vamos começar então com os pontos positivos, que eu não vi tantos, mas tem sim pontos positivos. Antes de começar realmente a falar dos pontos positivos, eu vou agradecer aí a minha aluna, Suelen, que eu comprei esse livro e ele não veio com marcador. Daí ela fez uma compra e ganhou alguns marcadores, e entre eles, olha só, o marcador que estava, e ela me deu de presente esse marcador. Obrigado aí, Suelen. Voltando aqui para o livro, então o livro tem como pontos positivos, principalmente,
A escrita dele é muito boa, é muito suave, muito fluida, você lê com muita facilidade. Então é um livro que, como eu costumo brincar, ele desliza na leitura, você vai embora, rapidinho você lê. Então é uma leitura muito fluida, ele escreve muito bem, eu achei, no geral, né? Para divulgação científica vai ter alguns problemas isso, mas a leitura dele é muito gostosa de ler. As ideias, para quem não é da área, são ideias bem simplificadas. Isso pode ser um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Porque ele acaba simplificando demais, ao meu ver, em algumas coisas. E os conceitos que ele coloca aqui são conceitos simples. Ele até simplifica alguns conceitos, colocando eles de forma mais fácil de entender. Também pode ser um ponto positivo e negativo. E, como um bom livro de divulgação científica deveria fazer sempre, ele levanta muitos questionamentos. Isso vai ser um ponto extremamente negativo por um lado e extremamente positivo por outro. Porque alguns desses questionamentos ele não responde, vamos dizer, de forma, eu diria, honesta. Mas a gente vai falar melhor disso daqui a pouco. A gente, como eu falei, a luz varia bastante, né? Agora o solzão abriu e a gente tá vendo essa luz toda rasgada. Desculpa aí mais uma vez. Então, basicamente eu vi isso de ponto positivo. Eu não vi muitos pontos positivos nesse livro, apesar de que foi uma leitura que eu gostei de fazer, mas eu fiz essa leitura de uma forma muito cética, de uma forma muito crítica, porque minha formação é na área, então eu sou formado em biologia, né, com uma especificidade ali em ecologia vegetal, e eu li de uma forma bem crítica. Para quem não é da área, ler esse livro vai acabar caindo numa ilusão de que tem argumentos, por exemplo, para debater com alguém que é da área, e não vai ter, infelizmente. Então deixei esse ponto bem claro. Vamos para os pontos negativos então. Ponto negativo, ele antropomorfiza as árvores demais. Para quem não sabe o que é isso, é da característica humana. Ele em vários momentos aqui, no final eu vou ler um momento em que ele faz isso, ele dá muita característica humana, como se o vegetal pensasse, como se o vegetal quisesse. Então ele meio que deixa a evolução meio de lado em vários momentos, não em todos, mas em vários momentos, para dar uma antropomorfizada nas árvores. E eu não achei isso legal. Dá muita característica humana, sentimentos e tal. E a gente não tem nenhuma comprovação científica de que árvores tenham sentimentos. Desculpa aí, árvore. Desculpa aí se você tiver, porque eu ainda sou ignorante quanto a isso. Voltando. Então, não achei isso legal, essa antropomorfização, aí que palavra difícil, né, que ele dá às árvores. Outra coisa, falta fontes. Livro de divulgação científica precisa ter fontes. Se você está dizendo alguma coisa, você tem que ter as evidências, mostrar de onde tirou. Eu não estou dizendo que ele não bota fontes. Normalmente, para quem está acostumado a ler divulgação científica, no final se coloca como notas, né? Elas aparecem como númerozinho dentro do texto e no final estão aqui algumas fontes. Ele mostra algumas de artigos, de livros, de internet, que é o normal. Só que ele mostra 60 fontes para um livro aqui de mais de 200 páginas. Por exemplo, eu estou lendo outro livro de divulgação científica que eu considero bem superior a esse, em que ele coloca em torno de 90 a 100 fontes por capítulo. Aqui a gente tem 60 para o livro inteiro. Então já dá para perceber aí, né, que falta fonte. Há muitas afirmações que ele faz aqui, ele faz e não diz de onde tirou, de onde veio. Então eu acho que faltou fontes para comprovar o que ele está tentando colocar aqui. Em alguns momentos tem alguma coisa complicada também, que dá um viés lamarquista, como se as plantas quisessem evoluir em determinada direção. E as plantas, ele dá essa característica também aos fungos, em uma parte aqui do livro, como se elas quisessem fazer aquilo. E isso, para quem é da área, sabe que isso aí é um viés meio lamarquista, puxa ali para o lado do lamarquismo. E não é, né, a teoria exatamente correta. Lamarck estava com as ideias certas, justificando de forma incorreta na época. A gente pode fazer um outro aí falando um pouco mais dessa ideia de evolução. Um outro vídeo, eu tenho alguns livros de divulgação nesse sentido e depois eu pretendo resenhá-los. Foi isso que eu quis dizer. Como eu falei, ele levanta algumas dúvidas, bota alguns questionamentos. E agora, citando isso como ponto negativo, ele faz alguns questionamentos, ele deixa alguns em aberto, o que é legal para um livro de divulgação. Se você não sabe justificar, é melhor deixar em aberto. Mas outros questionamentos desses, ele busca responder de uma forma sem fontes, de uma forma muito espetacular, dando justificativas muito simples. E assim, naquela coisa, se você tem uma afirmação incrível, você precisa ter fontes, precisa ter referências incríveis também, né? Meio que aquela coisa, grandes poderes vêm junto. Então, eu acho que falta um pouco isso, ele faz muitos questionamentos e responde de uma forma muito simples. Tudo isso que eu estou falando, claro, é a minha visão, mas
Se vocês procurarem a visão de outras pessoas que têm um pouco de conhecimento na área, vocês vão ver que é mais ou menos essa linha mesmo. E como eu já vim falando aqui, ele toma algumas decisões baseadas em poucos estudos. Para a gente tomar uma decisão, dizer que uma coisa é nas ciências, a gente precisa ter vários estudos, não um ou dois. Precisa ter vários estudos, eles precisam ser replicados, e eu achei que isso falta um pouquinho aqui. Tem um mosquito aqui que está me atrasando um pouco, mas vamos lá. É normal, né? Como eu falei, ambiente natural, né? A gente vai ter vários imprevistos. Esse aqui gostou de mim. Voltando, gente. Eu vou começar a citar para vocês agora, nessa última parte do vídeo, alguns exemplos. Aqui eu vou ler dois trechinhos bem curtos. Um que vai mostrar essa coisa de personificação, né, de antropomorfização das árvores. E outra coisa que eu achei muito legal, que eu achei que foi um capítulo que ficou muito bom aqui. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou aqui começar com essa citaçãozinha aqui. Ele cita lá 3 árvores. E ele coloca elas quase como 3 indivíduos humanos, assim, como se as árvores pensassem, fizessem várias coisas. Escuta só aí esse trecho. Ele fala assim, ó. As 3 árvores tomam decisões diferentes. A da direita é um pouco mais medrosa, ou para expressar essa postura de forma positiva, mais sensata. E assim vai. É assim, como se ele estivesse dando sentimentos e tal. E eu acharia justo se eu colocasse isso entre aspas e tal, como uma analogia, mas não é. Ele coloca texto por extenso mesmo, assim, vai embora. Fora uma comparação que eu achei muito boa, mas que depois ele acabou levando na sequência de uma forma não legal. Por exemplo, ele compara em um trecho aqui a casca das árvores à pele humana. Sim, é uma comparação muito válida, eu faço muito isso quando eu estou explicando. Acho que alguns sabem, eu sou professor de biologia. Quando eu estou explicando sobre as árvores, eu faço muito essa comparação da pele humana com a casca das árvores. Até aí nenhum problema, é uma comparação legal, dá para fazer vários paralelos. O problema é que depois disso, quase todas as vezes no mesmo capítulo que ele vai falar da casca das árvores, ele não fala mais casca, ele fala pele. A pele das árvores, tal. Pô, né? A comparação é muito boa, mas ficar trocando os termos vai gerar uma confusão na cabeça de um leitor, principalmente um leitor que não tenha conhecimento na área. Então, eu achei isso um pouco, digamos, exagerado. Não sei, eu acho que sim. Né? Então, isso não achei legal. Na sequência disso aqui que eu vou lendo, ele vai falar das 3 árvores, que uma é mais corajosa, a outra é mais não sei o que, e aí vai dando sentimentos, e eu acho que isso não é legal para a pessoa, principalmente leiga, como eu venho falando aqui já várias vezes. Um capítulo que eu achei muito legal, o capítulo 10, em que ele vai falar sobre, o título do capítulo é O Mistério do Transporte de Água, e ele começa com um questionamento. Normalmente eu começo explicando isso também quando eu vou falar disso, com esse questionamento: como a água sobe do solo até as folhas? E aí ele vai explicar, vai mostrar o que a ciência sabe hoje, como a água é conduzida, mas ele mostra algumas coisas que ainda estão sem resposta nesse mistério de condução de água. E aí ele termina o capítulo. Portanto, muitas perguntas permanecem sem resposta. Talvez estejamos ainda mais distantes de uma explicação possível, porém mais perto de um novo mistério. De qualquer forma, ambas as hipóteses são intrigantes. Esse é o espírito da divulgação científica. Ah, não sabe o que é? Fala que não sabe, e isso aí é fascinante. A ciência sempre vai estar assim, respondendo perguntas e gerando outras. É assim que se faz ciência. Esse é um dos grandes baratos, uma das grandes fascinações de quem gosta de ciências. É a infinidade de perguntas. Então, eu achei esse capítulo muito bom e muito honesto, mas outros, como eu falei, não estão nesse mesmo tom. Só para finalizar aqui, gente, no finalzinho do livro, nos 2 últimos capítulos, capítulo 35 e 36, ele foca muito numa ideia de preservação, numa reflexão sobre a preservação. Ele faz algumas comparações com a exploração dos animais e das árvores, faz algumas reflexões sobre as pessoas que são veganas, vegetarianas. E essa parte eu achei de uma reflexão muito legal, uma reflexão bem bacana. Tudo que ele conduziu, até alguns deslizes enormes que ele deu ao longo do livro, conduzem bem para esse desfecho nos 2 últimos capítulos. Eu não vou falar muito porque, claro, eu não quero estragar a experiência de quem vai ler, mas vocês vão ver que nesses 2 últimos capítulos tem uma reflexão muito interessante. Fechando, agora, para quem eu indico esse livro? Eu indico esse livro, eu não indico esse livro? Como eu indicaria? Em primeiro lugar, gente, eu vou
se uma pessoa me perguntar sobre esse livro, eu vou perguntar para ela o seguinte: o que você busca com esse livro? Se você busca um conhecimento científico que vai te dar base, por exemplo, para debater sobre vegetais com pessoas que têm formação na área, eu não indico esse livro para isso. Mas se você busca um livro interessante, de uma escrita bem bacana, uma história interessante, que você tem que ler com o teu senso crítico bem ativado, aí sim ele é indicado. É um livro legal, dá para ler de forma bem fluente, mas eu acho que ele deixa a desejar em vários pontos, como eu foquei bem aqui ao longo dessa resenha. Eu acho que é indicado principalmente para a pessoa que já tem um pouco de conhecimento, não precisa ser formado na área nem ter curso na área. Para a pessoa que já tem um pouco de conhecimento em vegetais, para poder ter esse senso crítico um pouco mais apurado. Eu acho que para uma pessoa leiga vai gerar uma ilusão de conhecimento e acaba sendo um pouco prejudicial até para a própria formação dela. Mas, se você quer ler assim mesmo, está indicado, mas tenta ser um pouco crítico em alguns pontos aqui, beleza? Então essa foi a resenha do livro A Vida Secreta das Árvores, do Peter Wohlleben. E espero que vocês tenham gostado, mesmo com todas essas variações de luz aqui, que vocês viram que foi uma loucura ao longo da resenha, mas eu quis trazer algo diferente para vocês, trazer um ambiente diferente. Então eu conto com vocês aí para nos ajudar a continuar com esse projeto maravilhoso, para que a gente possa continuar aí semeando nesses campos, semeando por esses campos aí leitura e colhendo leitores. Muito obrigado, valeu!